Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso aconteceu no ano passado, durante o carnaval aqui na minha cidade, no interior da Bahia. Não era um evento enorme como os de Salvador ou Recife, mas todo ano, entre janeiro e março, as ruas se enchiam de blocos, gente fantasiada, muita música e, claro, todo mundo bêbado. Como sempre, fui curtir com meus pais, alguns amigos e meu namorado. Eu tinha bebido um pouco, mas nada demais. Estava mais alegre do que bêbada, sabe? Estava me divertindo muito, mesmo com a chuva que caiu do nada e me deixou encharcada. Mais tarde, decidimos entrar em um bar que estava lotado. Pedi uma cerveja e fomos para os fundos do lugar, porque o pessoal queria fumar. Depois de alguns goles, senti vontade de ir ao banheiro. Deixei meu copo na mesa, ao lado do meu namorado e do meu pai, achando que estaria seguro ali, e fui. Poucos minutos depois voltei, peguei meu copo sem pensar e terminei de beber. Foi aí que tudo desandou. Apaguei. Minhas únicas lembranças são flashes confusos. Eu tentando levantar da cadeira e não conseguindo. A sensação de estar debaixo d'água, tudo girando, meus sentidos embaralhados. Não conseguia enxergar direito, ouvir direito, nem entender onde eu estava. Lembro apenas do meu pai e do meu namorado me arrastando pela rua, porque eu simplesmente não conseguia andar. Chegamos em casa por volta das 19 horas e eu dormi direto até as 9 da manhã seguinte. No começo, achei que só tinha passado mal por causa da bebida. Mas depois meus amigos comentaram que meu comportamento estava muito estranho, assustador até. Foi aí que caiu a ficha. Alguém provavelmente colocou alguma coisa na minha bebida. Eu não tinha bebido tanto assim para apagar daquele jeito. O que me deixa mais confusa é que eu não estava sozinha. Então por que alguém faria isso? Não podiam me levar para algum lugar, eu estava cercada por pessoas. Tinham intenções ruins? Ou foi só uma brincadeira estúpida, cruel? Desde então, nunca mais consegui beber da mesma forma. O simples gosto de álcool já me faz mal. Aquilo me marcou, e por isso eu resolvi contar essa história. Se você é mulher, tenha muito cuidado com o que você bebe, com onde você deixa seu copo, mesmo se estiver com pessoas de confiança. E para os homens, não coloquem nada na bebida de ninguém. Isso não é engraçado, é criminoso. Ah, quase esqueci. Agora que parei para pensar, naquela noite, meu pai, meu namorado e eu conversamos com dois caras no bar. Eles pareciam legais, bem simpáticos, mas fizeram algumas perguntas estranhas. Perguntaram se eu tinha namorado, quantos anos eu tinha. Hoje tenho quase certeza de que foram eles. E isso parte meu coração, porque na hora eles pareciam apenas dois caras legais. Na época da faculdade, eu finalmente tinha conseguido meu primeiro carro. E nas noites de sexta-feira era tradição. Eu levava meus primos e meu irmão para assistir aos jogos de futebol do colégio onde a gente estudou. Todo mundo ali era fanático por futebol. Os jogos geralmente terminavam por volta das 21h30. Depois disso, a gente costumava passar na lanchonete onde a Camila, uma amiga nossa, trabalhava no turno da noite. Era um lanche rápido e por volta das 22h30 eu já estava começando a deixar cada um em casa. Uma coisa que sempre fiz e que aprendi com meus pais era nunca sair até ver a pessoa realmente entrar em casa. Eles sempre repetiam: só vá embora quando tiver certeza de que seu amigo ou parente entrou com segurança. Minha mãe morria de medo de alguém esquecer a chave e ficar trancado para fora. Ou pior, de ter algum estranho escondido perto da entrada da casa. Naquela noite, por volta das 22h30, eu parei para deixar meu primo em casa. Ele estava no banco do carona e a casa dele ficava bem de frente pra gente. Enquanto ele juntava as coisas dele para sair do carro, eu olhei pela janela, meio distraída, só conferindo o movimento perto da garagem da casa da minha tia. Foi aí que vi algo estranho. Tinha um homem deitado debaixo do carro da minha tia, aparentemente mexendo em alguma coisa. A princípio pensei: ah, deve ser meu tio. Mas aí olhei melhor. A silhueta, as roupas. Não era ele. Na mesma hora, segurei meu primo e puxei ele de volta para dentro do carro. Apontei e perguntei: você tá vendo aquilo? Quem é esse cara aí?
Ele arregalou os olhos. Não sei, não é meu pai. Pedi que ele ligasse para o pai na hora, enquanto eu manobrava e estacionei o carro do outro lado da rua, por precaução. Alguns minutos depois, o pai dele chegou às pressas. E eu também desci. Nós dois fomos até a frente da casa, onde o homem ainda estava debaixo do carro. Só dava para ver as pernas dele para fora. Quando confrontamos o sujeito, percebemos que era um morador de rua, aparentemente bêbado. Ele arrastava as palavras, mal conseguia explicar o que estava fazendo ali. Provavelmente só estava procurando um lugar para se esconder ou descansar. A gente conseguiu convencê-lo a sair de lá sem confusão, e felizmente nada de ruim aconteceu. Mas desde então, sempre conto essa história como um aviso. Olhe ao redor, preste atenção no ambiente e nunca vá embora antes de ver alguém entrar em casa. Pode parecer exagero, mas faz toda a diferença. Cuide das pessoas que você ama. Às vezes, é num pequeno hábito que a gente evita um grande problema. Oi, gente! Espero que esteja tudo bem com vocês. Resolvi contar essa história porque sei que muita gente já passou por situações estranhas ou desconfortáveis com famílias anfitriãs. Especialmente quem já fez intercâmbio ou viajou com grupos escolares. É um pouco longa, mas vale o alerta. No ensino médio, participei de uma viagem com colegas e alguns professores para estudar cultura e idiomas na Europa. A viagem durou um mês. E em cada cidade em que ficávamos, éramos hospedados por famílias locais. Na primeira semana, eu e uma amiga ficamos na casa de uma senhora super gentil. A experiência foi maravilhosa, o que nos deixou animadas para os próximos destinos. Antes de cada parada, tínhamos que mandar um e-mail para os nossos anfitriões. Eu escrevi um recado simpático para o próximo anfitrião. Vamos chamá-lo de Carlos. Mas ele nunca respondeu. Só fui receber uma mensagem dele, assim que o avião pousou, dizendo apenas: "Me avise quando estiver no ônibus." Achei frio, mas deixei passar. Talvez ele fosse mais direto mesmo. Chegamos de táxi e fomos recebidas com o olhar mais intimidador que já senti. Eu, sempre simpática, agradeci, dei boa noite, mas ele ficou apenas encarando a gente. Primeiro a mim e a minha amiga, depois o taxista. Até que o carro fosse embora. Só então abriu a porta sem dizer uma palavra e nos deixou entrar. Sem nos mostrar a casa, mandou a gente ficar de pé no corredor e começou a recitar as regras. Com um tom tão ríspido que parecia uma bronca. Disse que se quebrássemos qualquer coisa, teríamos que pagar. Pediu para tirarmos os sapatos e avisou que nosso quarto ficava no terceiro andar. Mas não se deu ao trabalho de nos acompanhar. Subimos aquelas escadas estreitas com malas pesadas, sem saber nem onde estávamos indo. Pensamos, deve ser só a primeira impressão. Mais tarde fomos chamadas para jantar. Ele perguntou quem era vegetariana e eu respondi que era. A resposta dele? Isso é coisa de gente doente. Sabia que ser vegetariano pode tirar 10 anos da sua vida? E então me serviu um pratinho com 5 folhas de alface. Literalmente. A escola cobria as refeições, então não dependíamos da comida dele. Ainda bem. Mas o pior foram as perguntas durante o jantar. Quanto dinheiro vocês trouxeram? Onde estão guardando o dinheiro? Vocês vêm de famílias ricas? Ficamos desconfortáveis demais. Respondemos vagamente e tentamos mudar de assunto. Ainda assim, ele nos proibiu de falar espanhol, nossa língua materna, mesmo quando estávamos sozinhas no quarto. E o mais bizarro, toda vez que falávamos entre nós, ele aparecia para reclamar. Até hoje não sei como ele ouvia. Soube que a esposa dele estava doente e por isso não a víamos muito. Naquela noite, minha amiga tomou banho primeiro, depois fui eu. Enquanto eu ainda me vestia no banheiro, ele entrou no nosso quarto e começou a conversar com minha amiga. E também ficava indo até a porta do banheiro para me fazer perguntas. Foi extremamente desconfortável. Na manhã seguinte, descemos para o café da manhã com a expectativa de pelo menos um pão com manteiga. Nada. A família dele comia na mesa e ele disse: "Podem fuçar nos armários, devem achar alguma coisa aí." Minha amiga pegou uma banana, eu disse que não estava com fome e saímos dali. Depois disso, decidimos não comer mais nada naquela casa.
Nos comunicávamos com ele por mensagem, como era exigido. Um dia mandei: "Oi, Carlos, estamos a 5 minutos de casa." Naquela noite, ao entrarmos, ele veio furioso em nossa direção, gritando: "Nunca mais mande mensagem assim para mim. Nunca." Me fez ler a mensagem em voz alta. Mostrou para todo mundo da casa e perguntou se achavam aquilo aceitável, por causa de um ponto de exclamação. Depois disso, ele voltou com um sorriso forçado e perguntou: "Vocês trouxeram um presente pra gente?" Sim, havíamos comprado uma moldura linda e alguns doces típicos do nosso país. Quando entregamos, ele abriu, olhou com desdém e disse: "Só isso? Pensei que seria algo melhor, já que estão ficando aqui." Durante a semana, ele nos tratava como se fôssemos filhas dele, mas do tipo que ele podia gritar e humilhar. À noite, ouvíamos gritos, discussões, portas batendo. Minha amiga sugeriu pedirmos troca de anfitrião, mas eu recusei. Tímida, insegura e com pena da esposa dele, era visível que estavam passando por dificuldades. A hospedagem devia ser uma renda extra importante. Uma noite, voltando de uma saída com um grupo da escola, nos perdemos. Por sorte, uma professora que estava no mesmo ônibus nos levou até em casa. Quando contamos ao Carlos no dia seguinte, ele ficou estranho. "Vocês sabem onde essa professora mora?" Ele repetiu a pergunta 2 ou 3 vezes. O clima era cada vez mais esquisito. No último dia, ele disse que não estaria em casa quando chegássemos. Pela primeira vez, ficamos sozinhas com a esposa dele. E ela foi maravilhosa, educada, calma, doce. Agradecemos por tudo, e quando elogiamos a família bonita que ela tinha, ela apenas respondeu com um olhar vazio: "Você acha?" Silêncio total. Ficamos sem saber o que responder. Naquela noite, Carlos voltou quase meia-noite. Perguntou se queríamos lavar roupas. Eu tinha peças sujas, mas ele insistiu que ele mesmo lavaria e não me deixaria fazer. Agradeci e disse que já tinha lavado. Mentira, mas eu não confiava em entregar minhas roupas a ele. No dia da partida, descemos com as malas. Ele veio puxar conversa como se nada tivesse acontecido. Disse que adorava receber estudantes e que fazia isso há mais de 10 anos. Depois soltou: "Mas tem que tomar cuidado. Nunca se sabe quem você pode estar hospedando. Tem muita gente maluca por aí." Fiquei arrepiada. Quando o táxi chegou, ele nos abraçou como se fôssemos melhores amigas. Eu abracei de volta rapidamente só para terminar logo. Ao fechar a porta, ele bateu com tanta força que até o taxista se assustou. Entramos no carro e fui tomada por um alívio indescritível. Um peso saiu das minhas costas. Bloqueei o número dele antes mesmo de sair do quarteirão. Eu entendo que cada família tem seus problemas, mas aquele homem era perturbador. Felizmente, nada grave aconteceu. Só muito desconforto e tensão. Mas eu sei que muitas histórias parecidas terminam de forma muito pior. Se você mas sentir que algo está errado, vá embora. Sem medo, sem culpa. Melhor parecer exagerado do que correr riscos. Eu não costumo sair muito em encontros, mas quando saio, sigo todo o protocolo de segurança. Escolho lugares públicos, aviso minha família ou amigos onde estarei e sempre estaciono em locais movimentados, perto de onde combinamos. Esse encontro especificamente começou com um sinal de alerta. O cara, vamos chamar de Henrique, sugeriu que nos encontrássemos na casa dele para assistir um filme e tomar uns drinks. Respondi que não me sentia confortável com isso e preferia nos encontrar em um lugar público. Ele até aceitou no começo, mas voltou a insistir mais de uma vez. Eu fui firme. Se for por questão de grana, a gente pode marcar outro dia, ou nem marcar. Depois disso, ele recuou e topou me encontrar numa cafeteria aqui em Salvador, que eu mesma escolhi. Um lugar que conhecia e ficava no meio do caminho para nós dois. Cheguei antes e vi quando ele estacionou. Ele estava num carro de 2 portas. Detalhe importante: entrou no café, a gente se apresentou, conversamos rapidamente e tudo parecia tranquilo.
até ele perguntar: vai tomar uma coca mesmo? Não quer uma bebida de verdade? Eu respondi que não. Já tinha avisado por mensagem que não bebo, porque estou tomando medicação controlada e não quero correr riscos. Mas ele me olhou como se eu fosse louca. Aquela cara de: que frescura é essa? Tive que explicar tudo de novo. Ele pareceu frustrado e foi até o bar ao lado pedir uma cidra. Eu fui me sentar. Mal sentamos, ele já começou: e se a gente pedisse alguma coisa para comer lá em casa? Eu já tinha deixado claro que não iria para a casa dele. Respondi, educada, mas firme: podemos só terminar nossas bebidas aqui mesmo. Ele ficou meio na defensiva, disse que não era por dinheiro, que podia pagar, mas que preferia que a gente fosse para a casa dele. Eu brinquei meio sem graça: você não é um serial killer, né? E ele me encarou sério, sem rir, e respondeu: você não acha que eu te machucaria, né? Senti um frio na espinha. Dei um sorriso amarelo e disse: claro que não, só para não criar mais tensão. Mas ali eu já sabia. Esse encontro precisava terminar logo. Foi então que ele soltou: você vai me seguir com seu carro, então? Porque não faz sentido irmos no meu... Tem uns pacotes na frente, mas dá para você ir apertadinha atrás. Depois eu te deixo no seu carro. O quê? Aquilo não fazia o menor sentido. Se era para eu acabar voltando para o meu carro depois, era muito mais lógico seguir com o meu próprio carro e ir direto embora. Na hora, todos os alarmes dispararam dentro de mim. Falei sem rodeios: olha, eu realmente não quero ir para sua casa, e o jeito que você está insistindo está me deixando assustada. Ele ficou surpreso, balbuciou algo como: preciso ir no banheiro, levantou, e eu vi pela janela ele saindo do café e entrando no carro. Simplesmente foi embora, acelerando. Um baita desvio de caráter. E, na minha opinião, um desvio de bala também. Fiquei aliviada. E mais uma coisa me incomodou: o carro dele não tinha portas traseiras. Imagina se eu tivesse entrado. Se algo tivesse acontecido, como eu ia sair dali? Essa história serve de alerta. Não importa o quanto alguém pareça legal na conversa por mensagem. Se você sentir um sinal de alerta, confie em você mesma. Seu instinto está ali para te proteger. Mulheres, se cuidem. Homens, não sejam o motivo pelo qual a gente precisa ter medo. Alguns anos atrás, meu marido e eu fizemos uma viagem para a Serra da Mantiqueira. Ficamos hospedados em um chalé em Campos do Jordão. Numa noite, enquanto voltávamos do centro da cidade, notei que os faróis do carro iluminaram algo que parecia ser uma pessoa caída na beira da estrada, com os pés voltados para a pista. Eu disse para o meu marido que havia alguém deitado ali, no escuro, quase invisível. Ele, que sabe que eu adoro histórias de mistério, disse que provavelmente eram só sacos de lixo. Mas eu insisti: não, eu tenho certeza que é uma pessoa. Quando chegamos ao chalé, meu marido perguntou: você tem certeza? Quer voltar para checar? Eu estava decidida. Sim, quero. Então demos a volta com o carro e ele parou ao lado da pessoa. Ele abaixou a janela e perguntou: você está bem? Não veio resposta. Ele repetiu mais alto: você está bem? De repente, uma mulher vestida toda de preto levantou-se. Ela usava uma jaqueta marrom escura, calças pretas e carregava uma bolsa e 3 garrafinhas de água. A maquiagem dela estava bem feita e ela parecia uma pessoa gentil. Eu pude perceber que meu marido ficou chocado. Perguntei para onde ela estava indo e ela respondeu que tentava chegar a um posto de gasolina que ficava na estrada, onde a mãe dela iria buscá-la. Ela parecia ter uns 50 anos, mas algo ali não fazia sentido. O posto que ela dizia estar quase era 7 quilômetros dali, mas ela falava como se fosse só uma caminhada de uns 2 minutos do nosso chalé. Oferecemos uma carona para ela e ela entrou no banco de trás do carro. Antes disso, pegou um lenço grosso para enrolar no pescoço e um spray de pimenta para se proteger. Durante o caminho, tentamos conversar e entender o que tinha acontecido. Ela disse que estava cansada de andar e que no meio da caminhada, simplesmente decidiu deitar ali na beira da estrada, pronta para desistir. Era inverno e ela não tinha nem chapéu nem luvas. Ela parecia muito frágil. Quando chegamos ao posto, ela agradeceu,
desceu do carro e sentou num banco em frente à loja do posto, que já estava fechada. Oferecemos para ficar com ela até a mãe chegar, mas ela insistiu que ficaria bem sozinha. Lembrei que ali não tinha sinal de celular e avisei isso a ela, mas mesmo assim ela não quis companhia. Voltamos para o chalé e quando chegamos vimos 2 carros da polícia no estacionamento. Eles não estavam lá quando tínhamos saído antes. Eu falei para meu marido que provavelmente a polícia estava ali por causa daquela mulher. Me aproximei de um dos policiais e perguntei se estavam procurando por uma mulher desaparecida. O policial confirmou que sim, e quando contei o que tinha acontecido e que tínhamos dado uma carona para ela, agradeceu muito. Não me disse o que tinha acontecido, mas pedi para que verificassem no posto se ela estava bem e se a mãe dela já tinha chegado. Mais tarde descobrimos pelo registro da polícia local que houve uma ocorrência de violência doméstica no hotel onde estávamos. A mulher tinha sido espancada violentamente e estava tão desesperada que saiu andando no escuro, sem lanterna, só para escapar. Acredito que, depois de caminhar quase meio quilômetro, ela não aguentou mais e precisou se deitar ali. Ela deve ter pensado que poderia morrer ali mesmo, porque não voltou para o hotel, onde poderia ser encontrada pelo marido agressor. A recepção do hotel chamou a polícia e o marido foi preso. Sempre me pergunto se ela conseguiu ficar longe dele, se a mãe dela conseguiu cuidar dela. Até hoje, quando meu marido me ouve dizer que viu um corpo na beira da estrada, ele fica tenso. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!